Deus eterno, enquanto nos preparamos para ver este vídeo, pedimos tua orientação e iluminação, que cada palavra proferida seja um reflexo da tua verdade e amor. Capacita-nos a compreender profundamente os ensinamentos que serão compartilhados e a aplicá-los em nossas vidas. Que esta mensagem seja uma fonte de inspiração, fortalecendo nossa fé e renovando nossas esperanças. Amém. Por que a gente tem vivido uma crise que expõe tanto família? Porque o conceito de família foi usado de forma inescrupulosa por pessoas inescrupulosas que criaram um conceito família de bem, família tradicional, família isso, família aquilo, atentando contra as outras modalidades de família que surgiram. Cuidado que a sua hipocrisia ela faz mal a você no primeiro momento. Depois faz mal também aos que são cristãos, os que ficam desmoralizados com você. Porque por trás tem aquela família aquela fachada de família bonita, para ganhar uma eleição, para ganhar isso, para ganhar a atenção das pessoas, para ganhar visibilidade. Isso acontece muito. Aquele modelo de família perfeito. E você sabe que lá nos bastidores não é nada, mas vende. Mas quantas hipocrisias foram construídas ali. Você identifica que as pessoas daquela foto se traem o tempo todo. Marido trai mulher, mulher trai marido, filhos traem marido, pais que mentem para eles, enganam. O contexto de traição ali, estou dizendo que existe. Não estou falando desse ou daquele caso, não. Eu dei agora o exemplo das fotos. Claro, muitas e muitas ali são de verdade. O que eu estou dizendo é que nas redes sociais nós vendemos um conceito de família que não corresponde àquele que nós vivemos na particularidade. A gente se ama em público, mas se odeia em particular. A gente se elogia, troca elogios inúmeros nas redes sociais, mas somos incapazes de ligar e dizer alguma coisa em particular e pessoal. Então, o conceito de familiaridade precisa ser cuidado, senão se você se divorcia, volto a dizer, a obrigatoriedade do sangue prescreve. A gente não está garantido só porque temos o mesmo sangue. Quantos irmãos enganando irmãos, traindo cruelmente, enganando financeiramente, passando a perna. Isso é família? Eu deixo de ser no momento em que eu sou cruel com ele. Eu me aparto do conceito, porque o conceito é sagrado. Por outro lado, muitas vezes nós encontramos o conceito de família entre amigos. Eu, há muito tempo, deixei de pensar família com amigos. São as pessoas que enchem a minha vida de sentido.
Família para mim é a oportunidade que eu tenho de sentir que eu sou comunitário. É quando o outro consegue arrancar de mim a generosidade naturalmente. Eu sinto vontade de me dividir. Eu sinto vontade de me dividir. Eu sou naturalmente arrancado do meu egoísmo. Eu não quero isso só para mim. Eu quero dividir com você. É ali que você identifica que ama. É ali que você identifica que o conceito de família de fato fez sentido para você. Eu não fico contabilizando mesquinhamente o quanto eu lhe dei, o quanto eu recebi. Não. É gratuito, a relação é gratuita. Ela é marcada pela generosidade, por aquilo que há de melhor, por aquilo que há de mais elevado na vida. E aí eu identifico, sim, isso é ser família. Às vezes não tem o mesmo sangue, na maioria das vezes é assim. A gente não tem o mesmo sangue, mas a gente se sente família. É amigo que ultrapassou a condição de amigo. É muito mais do que amigo. Aliás, eu nem sei se a gente pode dizer isso, né? Eu acho que o destino de todo grande amor é virar amizade. Então, se a gente diz que ficou amigo, é porque a gente já ultrapassou a fraternidade, a gente já ultrapassou a maternidade, a paternidade. Eu sempre digo isso. Você já deve estar cansado de me escutar falar isso. Mas a amizade é o último estágio de todo grande amor. Ou então quando você descobre que o seu irmão é seu amigo. Que às vezes é irmão, mas não é amigo. Só é irmão. Você não escolhe fazer férias com ele. Só obrigação mesmo. O Natal foi para muitos uma obrigação. É às vezes terrível. Sentar à mesma mesa, olhar na cara daquelas pessoas que você não escolheria. Ah, mas é Natal. Então é seu irmão, mas não é uma pessoa que você escolhe fazer férias. Não é uma pessoa que você escolhe levar para a sua vida quando você não é obrigado. É aqui que está a diferença. Que família é essa? Que conceito de família é esse? Que permite o agrupamento sem amor? E que muitas vezes condena o que se agrupou de outra forma, não da maneira tradicional como nós estamos acostumados. As mães solteiras, quantas vezes sofreram, não eram consideradas seio familiar. Crianças abandonadas. Então, houve agrupamento, mas não houve amor. Não é família. Mesmo que tenha casado na igreja, que tenha sido tudo bonitinho. A família é sagrada quando o vínculo que reúne é pautado. Respeito pela solidariedade. É aí que você reconhece se é cristão ou não. É sagrada se tem esses elementos. Aí volto a dizer, é seu irmão, mas você não escolhe fazer férias. Acontece. E a gente precisa entender que quanto mais a gente se aproxima de Deus, maior é a nossa capacidade de perceber isso. Deus vai esclarecendo a gente. Deus vai colocando a gente no lugar. Às vezes a gente tem a tentação de ficar ouvindo tudo isso e aplicar nos outros, né?
ficar julgando. Meu irmão é assim, minha tia é assim, minha mãe é assim. Não caia nessa tentação. Pense no que você precisa melhorar para que o conceito de família possa receber a sua colaboração. Pense naquilo que você pode enriquecer e amadurecer. Você é aquele que provoca crises pelo seu excesso de autoridade, pelo seu excesso de vontade de prevalecer sobre os outros? Será que nós somos essa pessoa que tem dificuldade de ouvir as outras? Será que nós ficamos julgando demais? Será que nós somos aquela que só procura quando quer, quando precisa? Não somos capazes de criar espaço de gratuidade, interessar-se pelos outros, interessar-se pelos outros. Querer o aprimoramento por isso. Hoje, eu quero transformar a minha casa num lar. Eu quero transformar esse agrupamento que nós temos aqui em casa em família. E o mais bonito ainda, minha gente, transformar essa família em sagrada. Esse milagre depende de nós. A gente poder, sabe, ser um lugar familiar no mundo. Você tornar-se um lugar familiar. Para que as pessoas que passarem pela sua vida usufruam desse valor. Tão bom você saber que você provocou coisas boas no outro. Que a sua palavra não feriu, mas que a sua ou ainda que ela feriu para amadurecer, não ferir para machucar somente, não. Que às vezes uma palavra que eu digo amorosamente vai no nossa Senhora, era o que eu precisava ouvir. Aquilo fere para provocar um fruto. Ser essa pessoa que quando você chega o ódio faz as malas e vai embora. Eu sei que nas nossas reuniões de família a gente sempre tem aquela pessoa mais espinhosa, né? E às vezes essa pessoa somos nós. A gente cria confusão onde está, a gente tira a paz do outro, nossa língua é ferina. Não sejamos. Conversão é uma decisão pessoal. Conversão é uma decisão. Eu não quero ser um lugar onde o ódio cresce. Quando eu chegar, eu quero provocar bons sentimentos, bons pensamentos. Eu quero colaborar. Eu quero ser familiar. Ela nos introduziu na psicologia de uma maneira geral. E quando nós estudávamos Freud, ela falava justamente da grande descoberta que é o inconsciente. E ela falava isso. O inconsciente é desconhecido, mas é atuante. Então eu o desconheço, mas ele atua muito sobre mim. Eu tenho comportamentos que estão intimamente ligados a ele, que são ditados por ele. O que é pior, né? Quando eu, Fábio consciente que sou, acabo sendo movido por motivos inconscientes. Então fica difícil de agir nas causas. Eu lido muito mais com as consequências do meu agir. E por isso que às vezes, por não termos o autoconhecimento, nós temos muita dificuldade de mudar um jeito de ser. Porque aquele jeito de ser, embora ele se expresse em atitudes, palavras, um modo de pensar, ele está sendo movido e gerado
por uma realidade que em mim é inconsciente, que às vezes está ligado a um trauma que eu tive no passado, quando eu ainda era muito criança, quando eu não tinha os filtros da maturidade para fazer caber dentro de mim aquilo que tinha acontecido. Quantas vezes nós expressamos medos na fase adulta que não são medos do adulto que somos, são medos inconscientes da criança que fomos e que de alguma forma continuamos sendo porque aquele medo não foi libertado. Também é uma característica do inconsciente que toda vez que nós estejamos pressionados por ele, nós tenhamos muito mais dificuldade de modificar a ação. Porque quando é que o inconsciente se manifesta? É muito misterioso isso, mas às vezes se manifesta muito através dos nossos sonhos. Os sonhos é o momento em que você desarma, que você perde um pouco o controle de ser quem você é, e aí o consciente manda os recados, porque ele quer ser libertado. De alguma forma, a mente fica oprimida pelos motivos inconscientes. Então, toda vez que eu jogo para fora e consigo trazer à consciência um motivo que até então era desconhecido, porque estava inconsciente, eu consigo me libertar. E é por isso que você já identificou isso em você, e também em algumas pessoas com quem você convive, como é libertador quando você começa a entender por que você age desta e desta forma. São os motivos inconscientes que de alguma forma vão sendo acessados através de processos terapêuticos que podem ser formalizados dentro de um consultório, onde você vai falar com um terapeuta, você vai lá de alguma forma tentar acessar esse inconsciente através de técnicas específicas para isso. Uma delas é a conversa consciente para nos fazer chegar ao lugar dos nossos medos, dos nossos traumas, e ali a gente ter um entendimento, e quando você tem um entendimento, você liberta o inconsciente, ele para de te oprimir. Então, às vezes, o que nos falta para a gente poder ser realizado é libertar o inconsciente de tudo aquilo que está oprimindo, de tudo aquilo que é difícil porque é muita coisa, né? Mas à medida em que a gente vai tendo condições, é muito bom a gente viver esse processo. Você não fica escravo de si. Porque quando a gente fala, eu estou sendo escravo dos meus medos, você está sendo escravo dos medos que são inconscientes. Porque os medos que se tornam conscientes, você começa a administrar. A própria razão lhe ajuda a falar, por que você tem medo disso? Não faz sentido. A razão ajuda a resolver com essa pergunta. Aí você desmascara o medo. Mas quando você não sabe o porquê que tem medo, quando aquilo é uma força que você não tem controle, dá um trabalho. Por exemplo, quando eu vivi a síndrome do pânico, e de vez em quando tenho algumas reações, são medos que, se você for perguntar para mim no momento que eu não estou sob o efeito daquilo, eu jamais. Imagina que eu vou ter medo de entrar dentro de um camarim, que é uma coisa que eu faço há mais de 20 anos. Imagina que eu vou ter medo das pessoas que entrarão dentro do camarim. Não. Racionalmente falando, eu digo aqui para você, não faz sentido. Não acredito que alguém vai entrar para tentar me matar. Nunca me passou pela cabeça isso. Mas quando eu estou sob o efeito do pânico, quando o pânico se manifesta, não adianta eu dizer isso para mim. E foi interessante porque quando eu fui para o psiquiatra, esse último que me atendeu em setembro, ele me disse isso. Pode ser que esse pânico que está se manifestando hoje seja um medo que você viveu na sua infância, ficou guardado lá no inconsciente, você lidou com isso de maneira razoável, e de repente agora, por uma fragilidade que você esteja enfrentando, uma fragilidade emocional provocada por motivos diversos,
aquilo que estava guardado dentro de você volta com uma força, da mesma forma como aquela barragem de Brumadinho, que nós estamos todos muito indignados. Quando aquela barragem arrebenta, a barragem das emoções represadas, a lama das emoções represadas e doentias que estão guardadas dentro de nós, elas vêm arrancando tudo o que encontram pela frente. E foi justamente isso. É justamente isso que eu enfrento quando eu tenho a síndrome do pânico. É um sentimento horrível que, por mais que você seja racional e você diga, não faz sentido ter medo de estar chegando nesse lugar, estar dentro da van, me aproximando do lugar onde eu vou cantar, onde eu vou falar com as pessoas. Eu faço isso há 20 anos, sempre soube fazer isso. Mas de repente, minha gente, não adianta dizer isso. E quem tem síndrome do pânico sabe exatamente do que eu estou falando. De como é cruel você saber que aquele medo não tem sentido e mesmo assim você ser dominado por ele. Então, o processo do autoconhecimento, ele nos ajuda até depois, se a gente vier a desenvolver uma doença psíquica, como é a síndrome do pânico, a gente ter a oportunidade de lidar melhor com ela. Sem o autoconhecimento, nós não temos controle das nossas emoções. E olha que mesmo se autoconhecendo, já é difícil ter controle das emoções. Um exemplo simples, por que eu tenho tanta necessidade de ter domínio sobre as pessoas? Por que eu tenho tanta dificuldade de ser contrariado? São motivos inconscientes. Com certeza, em algum momento da minha vida, eu fui humilhado, eu não tive vez, eu não pude decidir. E aí aquilo se monta dentro de mim como um mecanismo de defesa que vai me colocar agressivo com qualquer pessoa que quiser se impor contra mim. Ou então o contrário também. É aquela pessoa que não tem vontade própria. Ela será eternamente dominada por outras. Emocionalmente falando, isso acontece muito. Começa-se com um carinho de verdade, um amor verdadeiro, e aos poucos aquela pessoa que ama vê na criatura amada uma posse. Aí começa a ter preocupações exageradas com ela. Tudo isso muito revestida de coisas boas, mas no fundo aquilo já deixou de ser bom há muito tempo. Porque não faz sentido você amar uma pessoa e querer ser proprietária dela. Nunca. Por mais que você que pôs um filho no mundo, você nunca vai ser proprietária do seu filho. Você pode até ter autoridade com um pouco mais de intensidade sobre ele, até um determinado momento da vida. Mas depois ele vai alcançar a autonomia e você terá que deixá-lo viver. É por isso que às vezes, algumas pessoas, ao mínimo sinal de estarem sendo dominadas, elas ficam agressivas. Por quê? Porque já viveram isso no passado e não querem mais. Não acredita no amor como uma posse. Amor não faz do outro uma posse. É o contrário, amor liberta. Quanto mais eu amo uma pessoa, mais satisfação eu tenho de vê-la livre, de vê-la viver, de vê-la alcançar o melhor de si. Não faz sentido, em nome do amor, eu acorrentar o outro. Eu só permitir que ele faça as coisas quando eu estiver por perto. Isso acontece muito no relacionamento entre marido e mulher. Casamentos que se estabelecem assim, em nome do amor, alguém fica prisioneiro do outro. Deixa de trabalhar porque o marido não gosta. Deixa de fazer isso porque o marido não gosta. Cuidado! Isso pode ser indicativo de que você esteja trilhando um caminho que depois não tem retorno. Porque isso gera muita violência no final. Gera violência emocional, psíquica e gera violência física às vezes. Porque o outro, interpretando como uma posse aquele que ele diz amar, vai sentindo o direito, inclusive, de eliminar a vida dele caso ele venha contrariá-lo.
a agressão contra mulheres, que é uma vergonha no nosso país. Um número assustador de mulheres são agredidas diariamente pelos seus maridos, pelos seus namorados. Essa semana nós vimos de uma mulher de 52 anos que marcou um encontro com um rapaz e foi agredida por ele durante 4 horas. A mulher está deformada. Essa é a nossa sociedade. Essa é a nossa sociedade. Então, às vezes, as violências são geradas assim, amorosamente. E porque às vezes nos falta o autoconhecimento, nós não estamos aguçando esse dom de sermos felizes, a gente se submete ao outro. E às vezes até com uma ilusão de que o outro tem a obrigação de nos fazer felizes. Não. O outro pode até participar da nossa felicidade. Mas quem tem que fazer esse dever de casa sou eu. Se eu não fizer o meu dever de casa, se eu não for uma boa companhia para mim, se eu não for um bom amigo meu, dificilmente eu serei um bom amigo de alguém, serei boa companhia de alguém. Você sabe que este tempo que eu experimentei agora, de quase 1 mês e meio, sozinho mesmo, fazendo uma rotina extremamente saudável. Em outubro eu fui para lá, terminei meu livro, esse que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que ficou pronto hoje. Agora, nesse tempo que eu estava lá, escrevi quase 140 páginas de um projeto meu que estava parado há muito tempo. Mas por que será que eu não faço isso na minha casa aqui em Taubaté? Por que será que eu não consigo ter uma rotina, uma disciplina, um cultivo maior do silêncio? Porque eu sou naturalmente disperso. Tenho uma tendência a ser disperso. E se eu estou num ambiente que me dispersa, eu quero descer lá na cozinha, eu quero conversar com a Teca, eu quero conversar com o outro. Falei, para lá, vem para cá. A partir do momento que você não tem com quem conversar, que você está dentro de uma casa, que você vai fazer seu almoço, você vai limpar sua casa, você vai cuidar do seu dia a dia, você começa a conviver com você e você vai acessando uma fertilidade que só essas situações despertam dentro de nós. E ali você precisa aprender a conviver com você. E como é positivo, minha gente. Como faz bem pra gente a gente ter o direito de viver um tempo em solidão. De você descobrir-se companhia para você. De você oferecer-se. Sabe? Que às vezes a gente se oferece tanto para os outros, mas ouse oferecer-se a você. O autoconhecimento passa por isso. Pela oportunidade que nós temos de observar o nosso jeito de viver e de ser. Porque é a partir dessa observância que a gente vai tomando contato com aquilo que nós somos e, sobretudo, com aquilo que nós podemos fazer do que somos, transformando-nos diariamente. Quanto tempo será que nós levamos para construir uma convicção dentro de nós? Quanto tempo nós precisamos para maturar os sentimentos, para que depois eles se transformem em aprendizado? Sim, porque o sentimento, com o tempo, ele vai passando como se ele estivesse sendo quarado, lá em Minas, né? A gente chama de quarar a roupa. Tirar o amarelo. Desencardir. Para que depois ele possa ser incorporado à vida, porque o encardido não faz bem. E quanto tempo leva para nascer uma convicção? Eu fiquei vendo você cantando e sempre achei um mistério a sua voz. Já lhe disse isso, já lhe escrevi sobre isso numa introdução que eu fiz de um livro seu, que foi justamente quando você falava do exercício da voz. Para se cantar com tanta suavidade, precisou viver com tanta braveza. Ziza, é interessante porque a disciplina que se pede para ter uma boa voz, ela se exerce também na disciplina para se ter uma vida espiritual, uma vida emocional, afetiva. Quantas vezes eu já cheguei à conclusão mais uma vez e de novo que é a mesma coisa praticamente. A paciência para lidar com a gente mesmo.
para aprender algo, eu acho, o estudo, o caminho do estudo. E ainda mais quando ele é musical, que envolve afeto, que envolve emoção à flor da pele, envolve o domínio de si, para dizer exatamente aquilo que se quer dizer. Nossa, é uma escola de vida, escola de paciência, escola de tolerância comigo mesma. Acho que a cor da voz é realmente a cor da alma, o jeito que está a alma exato naquele momento, no jeito de cantar. Pelo menos eu sempre enfrentei assim, encarei Quanto assim. você precisou duvidar para estar aqui? A música Muito. fala disso, né? Muito. Muitas vezes eu duvidei de que essa era mesmo a minha vocação. Eu já abdiquei dessa habilidade por duvidar da minha vocação, duvidar do meu lugar no mundo, mas principalmente duvidar do lugar onde eu sou realmente integrada. Cada coisa está no seu lugar quando eu canto. Não tem coisa melhor no mundo que sentir. Acho que é dar aula e cantar. Né? É um lugar onde eu sinto assim, meu Deus, se eu morresse daqui 5 minutos, eu estou exatamente no lugar onde eu devia estar, fazendo o que eu devia fazer, vivendo o que eu devia viver, do lado de quem eu devia estar. É uma sensação muito boa, de ajuste, de segurança, é aquela história que quando a gente realmente encontra esse lugar, a gente está disposto mesmo a perder, a sofrer. É aquela história de que quando você corre porque quer, você não cansa, né? Você não cansa porque você quer correr. E quando você realmente quer algo da sua vida, você não mede o tamanho do sofrimento que você precisa passar por aquilo. Então eu acho que é isso. Quantas vezes eu já duvidei desse lugar e hoje eu acho que eu pago um preço alto para não me perder dele, porque eu encontrei. E ele é interno, ele não é fora de mim, ele não é num lugar glamouroso, não é cantando para 1 milhão de pessoas ou milhões como a gente já cantou. Não é andar pelo mundo afora, adoro andar pelo mundo afora para cantar, graças a Deus. Mas é incrível, a gente sabe quando a gente está fora da gente, desajustado da gente mesmo, quando a gente faz muito bem algo ao ponto de enganar alguém. A gente engana bem, né? Sim, só que a gente sabe, a gente é a nossa única testemunha diante de Deus. E esse é um lugar delicioso, eu digo com propriedade hoje, e a minha propriedade é o tamanho de sofrimento que eu tive que viver e aprender e apanhar para entender que esse é o meu lugar no mundo. Esse é o meu lugar no mundo. A pior descrença que nós podemos experimentar é a que nós fazemos interiormente. Quando você percebe que o que você diz ao outro não é uma verdade para você, e o que você ensina você ainda não aprendeu. Que é uma farsa, né? Uma farsa. E ela cansa. Demais. A farsa é pesada. Eu acho que nada pode nos matar mais do que isso. Quando você percebe que todo o empenho da sua vida está justamente no não lugar, no não ser. Falta o conforto justamente de você perceber que a sua atuação está sendo você mesmo. É confortável ser a gente mesmo. Nossa, eu me lembro que não tem muito tempo que isso me ocorreu, quando eu percebi que eu podia ser para o maior número de pessoas aquilo que eu era na minha particularidade. Como isso foi libertador, porque durante muito tempo eu acabei tendo muito receio de mostrar-me ou de ser como eu sou para os meus amigos, esses que estão aqui, que me conhecem na minha intimidade. Na vida pública é difícil. A vida pública sempre essa tem régua, né? Sim, justamente, essa régua é muito difícil você encontrar a medida dela. Até que ponto eu estou preparado para ser verdadeiro e me preparar, eu tenho que estar preparado para ser verdadeiro e depois um outro preparo para dar conta de sustentar a minha verdade. Talvez a gente tenha sido educado de que ser sincero é ter que dizer tudo. Não, ser sincero é ter o direito à discrição e escolher exatamente o que deve ser dito em cada circunstância. E eu tenho direito ao segredo, eu tenho direito à privacidade, eu tenho direito de que quando alguém me pergunta, eu tenho direito de dizer, não estou querendo te contar. Não é uma pergunta que você nem deveria ter me feito, né? Às vezes o desconforto desse lugar você deixa a pessoa perceber, se ela perceber, mas sinceridade faz uma cara para ela, né? Ela já vê. Mas sinceridade é um lugar de descanso, não é um lugar de esforço. É, verdade. O esforço é a gente manter aquilo que a gente não é, uma força. A sinceridade é descanso, é verdade. Só que a gente entende que sinceridade é ter que dizer tudo. Porque é despretensioso, é muito despretensioso você não precisar criar um aparato para o outro lhe perceber.
Santo Agostinho dizia isso de maneira muito simples e ao mesmo tempo sofisticada, que Deus só nos pede aquilo que já nos deu. Então, é maravilhoso. É lindo isso. Eu adoro. Quando eu vivo a experiência de uma devolução. Então tá bom, se Deus hoje me pede esse programa, é porque de alguma forma Ele já me deu. Já está em você. Já está em mim. É. Se Ele me pede essa música, é porque ela já está colocada em mim. Então tudo que eu vou vivendo é uma experiência de devolução. E na experiência de devolução, ou eu experimento a gratuidade, ou eu vou me sentir sempre no prejuízo de estar dando algo o que é tempo aquela todo. coisa da reclamação sempre. Justamente. Sempre quem reclama demais faz muita conta, né? E a sinceridade, essa satisfação de ser quem a gente é, que eu acredito ser um fruto do Evangelho, e nós falávamos justamente do quanto que o conteúdo cristão facilita a dinâmica da vida humana, não no sentido de torná-la, não. Quando eu digo facilitar, é possibilitar, não é tornar mais fácil, é tornar possível. Todos os elementos que eu encontro em Jesus são altamente benéficos a mim. As instruções de Jesus são benéficas, porque o amor que nos ama de respeito é o mais próprio, né? Justamente, o amor que nos ama é o amor que nos ensina a nos amar. Jesus e as perguntas fantásticas, né? Eu gosto muito de pensar que Ele sempre me pergunta aquilo que eu ainda não vi, que eu ainda não sei, que eu ainda não consegui, mas que Ele já viu conseguido, que Ele já viu pronto, que Ele já viu conquistado. É um lugar que me constrange, é uma pergunta que me faz dizer exatamente isso que a canção diz, que Ele me faz capaz quando eu não posso mais. Ele me faz voar quando eu não consigo andar. A construção dessa força na fragilidade é sempre tão contraditória, Ziza. Eu não sei, não sei te explicar onde foi, em qual momento que Deus me fez forte. Mas eu sei exatamente que sem assumir minhas fragilidades e aonde eu sei que eu sou limitada, eu não sei ser forte direito, porque vai ser talvez uma força falsa, né? Mas uma coisa que eu aprendi e eu acho que tem sido talvez o melhor remédio que eu tenha tomado na vida. Quem tem posto a mão no arado, não olha para trás. E eu entendi que eu não tenho que ficar olhando para trás. Eu tenho que reconhecer a minha história, eu tenho que escrever a minha biografia com dignidade. Eu tenho que assumir quando eu vou me lembrar rindo de mim mesma, das besteiras que eu já fiz. Eu não tenho o costume de ficar lamentando um erro que eu cometi ou alguma coisa que não deu certo. Mas eu entendo tanto que é para frente a direção. Eu levo a sério mesmo isso do Evangelho. E às vezes eu até esqueço de coisas que eu deveria me lembrar para me proteger mais, ou de coisas, ou situações, ou pessoas que já me fizeram mal. Mas eu prefiro andar para frente, prefiro ser movida à esperança e prefiro ouvir de verdade esse movimento micro, às vezes, da minha alma, dizendo que às vezes eu não devo passar o tempo de um credo do lado de algumas pessoas. Mas não significa que eu não devo amá-las. Amar é uma obrigação, gostar é uma opção. Então amar é dar a vida por alguém, mas não conviver e nem não é com todo mundo que eu, né? Isso, eu não sou obrigada a ter simpatia ou gostar, ser queridinho, sabe Falciane, sabe, né? Não, eu não sou obrigada a isso não. Agora o amor é um mandamento, porque ele é uma opção que me deixa livre. Que o amor é o respeito. Essa dimensão que nos é obrigatória por um mandamento é o respeito pelo outro. E às vezes o respeito é deixar o outro ir. Justamente. Porque às vezes a gente vive... Sei quem ele é. Ele é diferente de mim, eu não vou interromper isso, apenas não participo. Ou ele faz escolhas que não são as minhas. Eu preciso dizer, vai com Deus. Se voltar... Como dizia Roberta Miranda. Como é que é? Vá com Deus. Vá. O amor já está. Vá com Deus. Mas e não é? Por que a gente tem que segurar alguém? A gente não precisa mendigar amor, a gente merece amor. E quando o lugar do merecimento é livre. E aliás, quando você percebe que há uma mendicância, você pega implicância para virar uma rima. Eu tenho. Quando você percebe que ali existe uma mendicância, naturalmente brota uma implicância. Porque é um observar de uma situação que não é favorável ao outro. E quando você percebe que você também causa isso, é muito desagradável, né? Porque é aquilo que a gente brincava hoje, né? Da relação com o ídolo. Às vezes o outro
olha para aquele que admira e ele quer ser ele. E ele admira até o momento em que ele corresponde. Real, né? Isso é tão real. Isso gera uma mendicância muito desagradável. Não é amor isso. Acho que esse é um termômetro super legal da gente ter. Da gente observar quando a gente está pedindo demais, mesmo sem perceber. Mesmo sem verbalizar. Mesmo sem ser tão explícito. Porque às vezes só tá do lado de alguém, você está pedindo. Você está pedindo. E a pessoa dá passos, você nem percebe que ela deu passos, né? Para sair de perto. E eu acho que isso... Ter a mão no arado é assumir minha própria vida, andar. E muitas vezes a gente tem medo da solidão. Medo de sentir o nosso próprio caminho. Mas esse caminho aqui é meu, é só meu. Mas não tem ninguém para carregar aqui para mim. Não tem ninguém para decidir aqui para mim. Não tem ninguém para escolher no meu lugar. Não acredito que eu vou ter que fazer isso sozinha. Vou ter que viver sozinha. E é quando a gente entende que esse é um lugar livre e que ele pode ser leve e que ele pode ser todo entregue a Deus, você entende o que é andar sem olhar para trás com amargura. É isso mesmo. Senão a gente fica com aquele dedo, assim, sempre nos acusando, sempre lamentando o que aconteceu, e você não solta muita gente. E a vida vai realmente ficando pesada. E o peso da vida não é a gente mesmo. São, acho que muitas pessoas que a gente carrega no lugar da gente mesmo. E ama o teu próximo como a ti mesmo, mas não ao invés de ti mesmo. E acho que esse foi o jeito que eu entendi de transformar o sofrimento em voz leve, transformar as dores de casa, ou os erros da família, ou as dificuldades de saúde, de tantas, eu não sei nem dizer quais, transformar em música, transformar em beleza, transformar em leveza, porque eu disse a Deus que eu não queria abrir mão da minha feminilidade, que eu queria ser mulher de verdade, que eu não queria ser uma cristã fake, que eu não queria que a mesma pessoa que entra na minha casa e senta no sofá e come uma bacia de pipoca assistindo Netflix é a mesma que está aqui do lado do meu amigo, do lado de tanta gente querida. Eu não tenho outra pessoa para carregar, a não ser eu mesma. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe, minha gente, eu tenho cada vez mais uma convicção que a grande força de Jesus, com seus amigos sobretudo, porque a grande comunidade cristã que somos hoje teve início num grupo de amigos. Alguém soube ser amigo. Alguém soube emprestar o coração, alguém soube emprestar o ouvido, o braço, o colo. Alguém soube emprestar o olhar, porque bons amigos são aqueles que se emprestam no momento da necessidade. É tão bonito a gente compreender que a amizade consiste em nós sermos para o outro aquilo que ele não tem naquele momento. Então, às vezes, o outro não tem a capacidade de compreender o que está acontecendo. Eu vou, fico do lado, quem sabe ajudo a lançar luzes sobre uma realidade que ele não sabia viver sozinho, e na nossa companhia as coisas se desenrolam melhor. A grande comunidade cristã que nós somos nasceu na capacidade humana que Jesus tinha de aglutinar as pessoas, de estabelecer vínculo. Tenho essa convicção que antes de Jesus se mostrar Deus, antes de Jesus mostrar o seu lado divino,
O que ele verdadeiramente revelou e foi causa de cativar os outros era a sua verdadeira humanidade. Um ser humano que deu certo. Um ser humano que foi equilibrado, um ser humano que buscou ser o melhor possível. Nisso já agia a graça de Deus, é claro. Mas ali existe todo o processo formativo de Jesus. A psicologia que Nossa Senhora certamente aplicou com ele. A sabedoria de José ao transformar esse homem num homem de caráter. A influência que ele recebeu da família. Jesus era um ser humano inesquecível. Antes de se mostrar Deus, antes de ser aquele homem que fazia milagres, que era capaz de realizar coisas estrondosas, maravilhosas, Jesus sabia ser gente. É o que fazia com que as pessoas andassem atrás dele. A palavra de Jesus era uma palavra que estabelecia vínculo. Era uma palavra que aproximava, não era uma palavra que afastava. Se você vai na Sagrada Escritura e se você começa a pesquisar essa humanidade de Jesus, se você começa a ler as passagens que revela Jesus com seus amigos, Jesus nas festas, Jesus convivendo, você vai encontrar um ser humano inesquecível. E o bonito de tudo isso, minha gente, é que nós, como grande comunidade cristã, nós somos convidados a ser Jesus de novo. Toda a dimensão divina está a nosso favor, porque nós somos filhos da graça. A graça de Deus não deixa de agir em nós. Mas aí entra a responsabilidade humana no acolhimento dessa graça, quando nós olhamos para o humano que está em Jesus. Queremos ser como Ele. Não somos anjos, somos humanos, eu, você, marcados por limites, por incompreensões, por dificuldades. Erramos, acertamos, mas não perdemos de vista o referencial que nós queremos nos tornar. E é bonito quando a gente descobre que ao ser amigo de alguém, que ao ser marido, que ao ser irmão, que ao ser filho, nós estamos também buscando o modelo de Jesus para a nossa vida. E que no momento que a gente precisa, é bom a gente encontrar alguém que tem raiz, como diz a música. Jesus conseguia ser isso, né? Podava o que havia de ruim nas pessoas, não deixava crescer. Como? Através da palavra dele. Jesus era um amigo que estava o tempo todo comprometido com as pessoas que ele amava. Ele não permitia que crescesse dentro do coração que ele amava alguma coisa que pudesse ser ruim. E é bom quando nós temos alguém na vida que cumpre esse papel também. De nos amar de um jeito certo, de nos promover para a liberdade, de fazer acontecer dentro do nosso coração a ressurreição nossa de cada dia, não é verdade? Há dias em que a gente parece que está meio morto. Parece que a vida, às vezes, tem o poder de nos sepultar antes da morte. Quando a gente percebe que a gente está perdendo as esperanças, quando as tristezas estão sendo superiores às nossas alegrias, quando a gente fica desanimado, você experimenta isso, eu experimento. Quando a gente sofre por não ser amado como a gente gostaria que fosse, quando você escuta o que não gostaria de ter escutado, quando você perde e não gostaria de ter perdido, quando você é traído, quando você descobre alguma coisa que não foi do jeito que você planejou, é como se a vida começasse a nos sepultar antes mesmo da morte. Mas eis que entra alguém com seu poder de nos olhar de forma humana e divina e nos convence de que a ressurreição ainda é possível, que nós não estamos condenados a viver a morte de hoje. Todo dia a gente morre e a gente renasce um pouco. O processo de viver e de morrer é cíclico, né? Ele não para. Hoje eu estou morrendo. Eu tenho um dia a menos na minha vida. Isso não é para eu ficar desesperado. Hoje eu estou um dia mais próximo da minha morte. Você também. Mas ao pensar nesta possibilidade, nessa realidade, não é uma possibilidade, é uma realidade, querendo você ou não, hoje você está um dia mais próximo do seu destino final. Isso não é para nos encher de desespero,
mas é para, quem sabe, a gente pensar na qualidade que nós queremos dar aos dias que nos restam. Não é assim? É o que Jesus fazia. A mudança que acontecia na vida das pessoas é porque Jesus abriu os olhos delas para esta realidade, mas sem desespero. O diabo gosta de nos colocar no desespero. Deus gosta de nos colocar na esperança. Há duas formas de interpretar este tempo que nos resta. Ou eu vou viver amargurado com aquilo que eu não vivi, com aquilo que eu não fiz, ou eu vou olhar para o tempo que me resta com o desejo de refazer o que precisa ser refeito, administrar o que precisa ser administrado e correr atrás do tempo perdido. Tive a graça de receber na minha casa essa semana o Guilherme, um amigo que a vida me deu a oportunidade de fazer. Ele já me conhecia e eu não. E eu tive a graça de ter o Guilherme. E eu achei interessante o quanto que na vida do Guilherme, Deus me utilizou como sendo um sinal. Um rapaz jovem, cheio de vida, diferente, não é comum, não é? Não é aquele rapaz que eu costumo ver na fila da minha igreja, não. Diferente. Mas nele uma experiência de Deus humana. Muito bonito de identificar isso nele. E eu, conversando com ele ontem, ele me dizia assim: padre, uma das coisas que mais marcou de tudo aquilo que o senhor dizia é quando o senhor falou do sucesso. O senhor disse que fazer sucesso é ser feliz. O seu pai nunca apareceu em grandes noticiários, ele nunca foi noticiado, ele nunca apareceu na televisão, mas que o seu pai era um homem de sucesso porque ele buscava a felicidade todo dia na simplicidade dele. E é verdade, minha gente. E às vezes, da mesma forma como Deus entrou na vida do Guilherme através da minha palavra, você também tem o poder de entrar na minha vida através de uma palavra que você me diz. Essa semana eu recebi um e-mail de uma senhora que falou tanto ao meu coração. Ela fazia um comentário de uma realidade que aconteceu essa semana e que me tocava profundamente, sabe, para abrir os meus olhos de uma maneira simples, bonita e direta para alguma coisa que Deus queria me dizer, que me disse através dela. E é interessante que quando a gente termina de ler um e-mail como esse, a gente sente vontade de dizer palavra da salvação. Não é verdade? Qual é a palavra que nos salva? É aquela que nos encontra na hora certa. A palavra que tem o poder de salvar é aquela palavra que nos encontra no momento certo. Quantas vezes você leu aquela mesma passagem da Escritura e ela não disse nada para você, mas de repente você lê e aquela palavra te salva naquela hora? Por quê? Porque era a hora certa de ler. É como você dizer alguma coisa para o seu filho na hora errada. Não adianta. Na hora que está todo mundo gritando, que está todo mundo nervoso, a palavra nunca vai ser poderosa a ponto de salvar. Mas na hora da calma, na hora em que a confusão terminou, a gente tem o poder de salvar o outro com a nossa palavra. Eu perdoo você. Quantas vezes essa palavra, ela é salvação na vida do outro? Eu entendo o que você está sentindo, isso salva. Quantas vezes no momento do nosso desespero, minha gente, a gente só quer isso. Alguém que olhe para a gente e fala: eu entendo o que você está sentindo. E mesmo que eu não consiga dizer absolutamente nada sobre o que você sente, hoje eu empresto a minha presença. Eu serei com você. Isso é palavra da salvação. É Deus sendo humano em nós através do outro. É o processo que nos ensina e que faz atualizar na Galileia dos nossos dias o mesmo que aconteceu naquele tempo, quando Jesus tinha a coragem de olhar para os miseráveis do seu tempo, para aqueles que necessitavam, e de ser para eles essa palavra de salvação, que a igreja continua pronunciando, dizendo em cima de todos os telhados, para que ninguém deixe de ouvir, porque nós acreditamos no que anunciamos. Sua opinião é importante para nós. Comente abaixo
Inscreva-se para mais conteúdo enriquecedor e ajude-nos a espalhar essas mensagens positivas compartilhando este vídeo.